do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo das conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros da Agência Brasileira de Investigação, ABIN. Igor, conta pra gente o que essas conversas revelam, né? As conversas que foram divulgadas, elas comprometem ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro, né? Tendem a deixar a situação de Bolsonaro ainda mais complicada, Adriane. Essa reunião teria acontecido no dia 25 de agosto de 2020. Estavam presentes nessa reunião Bolsonaro, o então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e duas advogadas do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Essa reunião durou mais de 1 hora e foi gravada por Alexandre Ramagem. A Polícia Federal acredita que ele fez essa gravação escondido porque sabia que ia fazer algo ilegal e precisava se resguardar. As investigações apontam que o motivo dessa reunião seria para encontrar meios oficiais de livrar Flávio Bolsonaro de um processo investigativo sobre um suposto esquema de rachadinha, o qual ele supostamente estaria liderando quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Durante um momento da gravação, Bolsonaro sugere para as advogadas do filho dele, que elas procurem o então secretário da Receita Federal, José Tostes, para conseguir dados sigilosos do processo investigativo contra Flávio Bolsonaro que estaria em curso. Esses dados seriam compilados e enviados até o então presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Canuto, que inclusive já foi ministro de Bolsonaro durante o governo dele. O objetivo seria identificar os auditores que faziam essa investigação contra Flávio Bolsonaro e afastá-los do cargo, para que outras pessoas pudessem fazer esse processo investigativo, mas agindo a favor do então deputado estadual. Vamos ouvir um trecho dessa gravação de Bolsonaro e todas as pessoas que estavam nessa reunião. Era um dos cargos, era ministro, foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. Pô, então... Sem problema de eu conversar com ele, vai ter problema de eu conversar com ele. Então ótimo. Bom, ainda nessa reunião, Bolsonaro ele começa a se dirigir para Augusto Heleno. E Heleno se mostra um tanto preocupado. Ele diz que essa reunião não podia vazar por causa da suposta trama. Bolsonaro também demonstra preocupação e concorda com Heleno. Vamos ouvir. Ele que você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Bom, em outro trecho da reunião, Bolsonaro sugere que o então governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ajudaria nesse processo de livrar Flávio Bolsonaro no inquérito da rachadinha, desde que Bolsonaro desse a ele uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Durante o governo Bolsonaro, o então presidente poderia sugerir 2 indicações para o Supremo Tribunal Federal. Essas indicações são de André Mendonça e também de Cássio Nunes Marques. Eles não têm nada a ver com isso, pessoal. Mas Wilson Witzel diz que, se Bolsonaro indicasse uma pessoa de confiança do governador do Rio de Janeiro, então ele ajudaria a abafar o caso. Vamos ouvir. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Vitor, não tinha esse problema, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Bom, sobre essa suposta troca de favores entre Wilson Witzel e também Bolsonaro, o ex-governador do Rio de Janeiro disse que nunca pediu uma indicação ao STF e que vai sim apurar esse caso junto à Justiça. Já Flávio Bolsonaro se manifestou por meio de nota e disse que a gravação prova apenas que o pai dele é uma pessoa honesta e confiável. Também negou qualquer caso no esquema da suposta rachadinha. A gente vai seguir acompanhando. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas informações que você traz para a gente. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro se complica diante desse cenário. Agora, uma situação que poderia se complicar também era de Ramagem, que hoje é deputado federal. Porém, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já diz que nenhum ato feito
antes da legislatura, pode ser levado à comissão de ética. Inclusive, citou o próprio caso de André Janones, que se safou da suspeita de rachadinha dessa forma, né? Porque tinha acontecido antes da legislatura de 2023 a 2026. Então, o que aconteceu ali, de acordo com o que está sendo apontado pela investigação, foi entre os anos em que o Alexandre estava à frente da ABIN, né? Não na condição de deputado. Como na condição de deputado, suposto crime que foi cometido antes. Então, não poderia ser levado até o Conselho de Ética, que é o que poderia resultar na cassação. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.